Salto para o Futuro está de volta. Hoje estamos falando sobre a história das atividades espaciais e sobre a tecnologia dos foguetes. Danton, e aí eu queria que você falasse para o nosso cursista, para o nosso telespectador, se há relatos de experiências envolvendo esses conteúdos da área aeroespacial nas séries iniciais também do ensino fundamental. Existem, e se a gente considerar o fascínio que a tecnologia de foguetes traz nas crianças, eu acho que é muito interessante despertar esse desejo de ciência nas crianças, né? No site da Associação Aeroespacial Brasileira, a gente pode encontrar no link de literatura uma série de documentos que foi elaborado pela NASA, são documentos de domínio público, né, que tratam justamente da tecnologia de foguetes e de experiências muito simples, como, por exemplo, o lançamento de foguetes com sonrisal, né, com antiácido, com experiências com bexigas, que demonstram os princípios de funcionamento dos foguetes e que são aplicados a crianças aí na faixa até de pré-escola. Bom, nós acabamos de receber aqui um e-mail da Simônica, de Niquelândia, Goiás. Obrigado, Simônica, pela participação. Ela é cursista do Teleposto do Núcleo de Apoio Tecnológico Educacional. Ela pergunta, Daniel, ela diz, na verdade, que o contexto atual de conhecimento espacial não dá base para muitos questionamentos a respeito de astronomia e astronáutica. De que maneira o professor poderá se preparar para trabalhar com esse assunto no contexto da sala de aula? Bem, uma forma de você trabalhar esse tema na sala de aula é exatamente você se inserir na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Porque você vai passar a ter informações, vai fazer parte de uma comunidade no Brasil que desenvolve esses temas dentro da sala de aula. Inclusive no programa de ontem isso já foi abordado. E você poderá, então, ter subsídios para trabalhar em sala de aula esses temas. Certo, nós recebemos também aqui, Danton, um outro e-mail dos cursistas do NTE e da TV Escola de Anápolis, estão ligados, participando de todos os programas dessa série, e eles perguntam qual o objetivo principal dos estudiosos de astronomia e astronáutica brasileiros. O que vocês realmente almejam alcançar, Danton? Bom, todo o trabalho feito na área espacial no Brasil, ele é ancorado pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais da Agência Espacial Brasileira. Esse programa, ele visa dar autonomia ao Brasil em várias áreas da ciência e da tecnologia espacial. Por exemplo, nas aplicações de satélites, na construção de satélites, na utilização de satélites, nos seus mais variados usos, no transporte espacial, ou seja, colocar esses satélites em órbita, colocar as cargas úteis que o Brasil deseja ter em órbita. Pelo 0800 21 6689 você pode participar ao vivo aqui do Salto para o Futuro, como vai fazer agora o Elcimar do Tocantins. Tudo bom, Elcimar? Mais uma vez, boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. A minha pergunta vai para a professora Ivete. Eu sou o professor Elcimar Pessoa, do Teleposto Paulo Freire, de Araguaína, estado de Tocantins. Professora, sabemos que os jovens são o futuro da humanidade, mas para que alcançamos esse futuro, precisamos de apoio e subsídio para continuarmos buscando o conhecimento. Em relação à astronomia, qual a responsabilidade da AEB, escola ou do MEC em fornecer material didático e ferramentas para os alunos da rede pública? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, Elcimar. Mais uma vez, você está gostando mesmo do programa de hoje. Obrigado pela participação mais uma vez. Então, Ivete, como você pode responder assim? Ok, a gente procura disponibilizar sugestões de experimentos que possam ser utilizados para estar levando toda a abordagem da questão dos planetas, a distância entre os planetas, como se pode estar fazendo a observação do céu, por exemplo. E como o Daniel já falou, uma das ferramentas importantes que a gente faz uso é a questão da Olimpíada Brasileira de Astronomia e de Astronáutica, que mais do que uma competição, ela tem o objetivo de informar alunos e professores onde as questões, elas são informativas, na medida em que o aluno está participando, ele já vai adquirindo conhecimentos. E, além disso, nosso objetivo está disponibilizando material didático para as escolas que participam da Olimpíada. A gente pode citar o ano passado, por exemplo, nós expedimos para as escolas caixas com conteúdo em torno de 7 quilos, onde nós distribuímos material tanto
voltado para os conteúdos de astronomia quanto de astronáutica. E junto com esse material nós podemos citar, por exemplo, a questão da cartilha do menino astronauta, que foi escrita pelo Ziraldo e que a gente pôde fazer uma ampla distribuição para todo o país. Certo, Ivete. Você tem um endereço de e-mail para que os interessados possam entrar em contato com a equipe do AEB Escola? Sim, é aebescola@aeb.gov.br. Certo, o pessoal viu aí na tela. Nós recebemos um e-mail também, Daniel, da TV Escola de Anápolis, do Vitor e da Vilma. Obrigado pela participação. Eles perguntam o que poderia ser feito para atenuar a distância entre a teoria e a prática no que diz respeito às pesquisas científicas, já que os alunos não têm acesso a esses materiais propostos pelos autores e discutidos propostos pelos autores, bem como ao programa AEB nas escolas. O programa ainda está em fase de implantação, como a gente já discutiu aqui no programa de ontem. O que se pode fazer então? Bom, eu tenho duas sugestões. Durante muito tempo eu trabalhei com o primeiro ano do ensino médio e também com a 8ª série, que agora é o 9º ano do ensino fundamental. Naquela época não existia a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e também não havia ainda o projeto AEB Escola. Então, durante muito tempo eu trabalhei mais pincel e quadro, ou giz e quadro. Então, veja só, você pode, como já foi dito antes, buscar essas informações sobre como trabalhar em sala de aula na AEB Escola e participando da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nesses locais você vai encontrar diversas experiências que foram feitas em sala de aulas, que são relatadas, e diversos projetos, até mesmo como construir um foguete impulsionado por água e ar comprimido, você vai encontrar no site da AEB Escola, tá certo? E algumas práticas lúdicas também são feitas na construção de foguetes de água, como por exemplo, foi citado aqui anteriormente, que no ensino fundamental você pode fazer experiências com bexigas, né, de festa de aniversário, aquelas bolas de encher, como é chamado no Nordeste, tá certo? A gente pode fazer com que o aluno, por exemplo, ele visualize aquela bola, a pressão interna, tá certo? Mantendo o equilíbrio. De repente você solta a abertura e aquela bola começa a se movimentar no espaço. Certo. Daniel, você tem o endereço do site do AEB Escola? Olha, É o site da agência, né? Já foi passado ontem. Pois é, no programa de ontem. A gente pode repetir o site da agência? www.aeb.gov.br. Murilo, se você me permitir, rapidamente complementando, nós estamos com um projeto muito bonito dentro dessa proposta de escrever um livro que vai compor a série Explorando o Ensino, onde nós estamos tendo cuidado de juntar esses conteúdos que foram escritos pelos pesquisadores, mas apresentá-lo de uma forma romanceada, que vai estar tendo a contribuição de jornalistas científicos, exatamente para que o professor se sinta familiarizado e possa utilizar como uma ferramenta. Aguardem que esse ano a gente tem novidades para vocês. Certo. E quem já está aguardando na linha para participar do programa de hoje é o meu amigo James, do Tocantins. Tudo bom, James? Olá, Murilo, professores convidados e cursistas do Salto. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. O programa de hoje aborda a questão da tecnologia de foguetes. Então, gostaria de saber até que ponto o distanciamento entre os membros da equipe de Agência Espacial Brasileira, como profissionais da educação, pesquisadores, membros da comunidade científica brasileira, tem contribuído por parte desses mesmos profissionais no surgimento de críticas aos investimentos governamentais, como os milhões de reais que foram gastos nessa última missão espacial brasileira, em parceria com a equipe russa. O que deve ser feito para que haja uma maior aceitação desse projeto espacial brasileiro? Boa noite, obrigado. Obrigado, James, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Danton, então, você acha que falta realmente informação para a sociedade, para que a sociedade se conscientize para a importância dessas iniciativas? Não, eu acho que há um debate aberto com a sociedade, né? Se a gente olhar que tudo que o Brasil faz na área espacial, ele é norteado pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais, e que esse programa, em dezembro de 2004, foi amplamente discutido durante um seminário de revisão do programa que se fez em Brasília, do Congresso Nacional.
eu vejo que essa discussão ocorre, né? E essas críticas, né, como o próprio astronauta falou em órbita, ele numa entrevista que ele deu para um canal de televisão, essas críticas são bem-vindas, elas nos colocam a revisar, a olhar o que nós estamos fazendo, o que o Brasil está fazendo, e sem dúvida nós vamos aprimorar todo esse processo, todo esse desenvolvimento. Certo, estamos aqui na reta final do Salto para o Futuro de hoje. Gostaria de ouvir, Daniel, as suas considerações finais sobre o que nós discutimos. Olha, o professor interessado em desenvolver na sua sala de aula esses temas abordados no programa de hoje, ele pode procurar algumas universidades no Brasil que têm projetos sendo desenvolvidos. Ele pode entrar em contato com a UFRN, no nosso programa de ensino de ciências naturais e matemática, onde nós temos uma base de pesquisa nessa área, onde nós somos colaboradores da EB Escola, tá certo? O site da EB Escola, o site da Olimpíada Brasileira de Astronomia, e ele vai ver que esse tema é apaixonante, tá certo? Sinceramente, ele vai sentir os benefícios da inclusão desses temas em sala de aula, com certeza. Ok, Daniel, obrigado. Ivete, por favor, suas considerações finais sobre o que nós discutimos no programa de hoje. Então, complementando até a fala anterior do Danton, a gente considera muito importante que a sociedade como um toda possa conhecer amplamente toda a questão envolvida com as atividades espaciais, o Programa Espacial Brasileiro e a sua importância para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nós pretendemos com isso mostrar como que essas atividades elas permeiam o dia a dia das pessoas e como elas são importantes para esse desenvolvimento socioeconômico. Certo. Gostaria só que você, para encerrar, a gente já discutiu um pouco isso ao longo do programa todo, que você dissesse de que forma essas atividades do AEB Escola, desenvolvidas nas escolas pelos professores junto aos seus alunos, podem contribuir aí para a formação de novos cientistas e para despertar também o interesse por essa cultura aeroespacial. Primeiramente, é a questão de focar na pesquisa, no experimento, no interesse pela ciência e tecnologia e, como a gente já falou, como esse tema desperta a motivação do estudante de um modo geral, o nosso objetivo é tornar isso tudo mais próximo da realidade deles para que eles possam, a partir daí, se aprofundar nos conhecimentos e orientar suas escolhas profissionais. Certo. Bom, todos esses sites, esses endereços de sites, as páginas da internet, os endereços de e-mail também, gostaria de lembrar que estão disponíveis no Boletim do Salto, que você também pode encontrar na internet no www.tvabrasil.com.br/salto. Então, Danton, por favor, também suas considerações finais sobre o que nós discutimos hoje. Eu considero que essa área, essa tecnologia de foguetes, especialmente, ela traz muito fascínio para os jovens, para as crianças. Então, e ela tem um cunho multidisciplinar muito grande. Então, a utilização desse assunto na sala de aula, isso certamente vai motivar muito mais os jovens, as crianças, a estudar as matérias curriculares, física, matemática, geografia, biologia e todas as outras, história e todas as outras que fazem parte da carga curricular normal. Então, eu incentivo a utilização do AEB Escola para que isso possa ser potencializado. Certo, Danton, a gente ainda tem um tempinho e na proposta pedagógica do boletim dessa série está descrita uma curiosidade do programa espacial russo, que é o turismo espacial. Pagando $20 milhões já é possível ir até o espaço. Você diria que esse é um mercado que tem futuro? Os foguetes vão servir como meio de transporte de fato num futuro ou isso é coisa ainda de ficção científica? Eu acho que num futuro mais longo isso certamente vai ocorrer, né? Se a gente olhar outras iniciativas americanas, por exemplo, existe uma empresa nos Estados Unidos que já está desenvolvendo um foguete para fazer voo suborbital num custo muito mais baixo do que os russos cobram. Agora, eu acho que é um tema um pouco polêmico, né? Se a gente lembrar, no início aí dos anos 70, no final dos anos 70 e início dos anos 90, vários países, através de programas comerciais com os russos, lançaram astronautas. Os franceses lançaram, os alemães lançaram astronautas com o russo na mesma nave que o Marcos Pontes voou, na Soyuz, né? E isso não é nenhuma novidade, quer dizer, não é uma coisa dos anos 90, dos anos 2000, isso é uma coisa muito antiga. Tá? Ok, Danton, obrigado.
O Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as presenças do Danton Vilas Boas, do Instituto de Aeronáutica e Espaço do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, do Daniel Pinheiro, professor do Centro Educacional de Jovens e Adultos, professora Lia Campos, em Natal, no Rio Grande do Norte, e da Ivete Rodrigues, gerente do programa AEB Escola. Obrigado também a você pela parceria de sempre. No programa de amanhã, vamos falar sobre satélites e plataformas espaciais, tecnologia e aplicações. A gente se vê amanhã. Salto para o Futuro, 15 anos parceiro do professor.